Oi, 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 boa noite. Bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo, eu e a Janaína, a minha irmã, sobre comunicação. Como é que foi a nossa comunicação na família? A língua principal da live vai ser a Libras, porque a língua de sinais é a minha L1 e também a primeira língua da Janaína. Mas eu vou tentar, na maioria dos momentos, interpretar, fazer a voz da Janaína, para que todo mundo consiga entender e acompanhar um pouquinho o nosso bate-papo. Tá vendo bem? Sim. Tá. Agora, nesse começo, eu vou falar junto com os sinais. Aí depois a Janaína começa a sinalizar e eu interpreto para vocês. Primeiro, bem-vindo a todos nesse momento de bate-papo meu e da Janaína. Eu moro em Curitiba, a Janaína mora em Porto Alegre. Nós duas temos filhas pequenas, então corremos em casa, organizamos tudo, banho, janta, o marido ajudando. Obrigada, Felipe, Gilberto, pelo apoio. Estamos aqui para conversar e contar um pouco para vocês sobre a nossa vida, nossa família. Língua principal da live é Libras. Sempre que possível, eu vou interpretar para vós. Só agora, no começo, que eu fiz Libras com o português. É bom? Não, porque as línguas são prejudicadas, as duas. Mas, para que todos que estão acessando, se sabem português, se sabem Libras, tenham a informação. Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade nesse momento de contar para vocês um pouco da minha experiência, da minha vida, da relação com a minha família e também do meu trabalho, da minha vida profissional. Porque é muito importante a comunicação dentro da família. Se os pais são ouvintes e os filhos ou o filho é surdo, por exemplo, no meu caso, né? Eu nasci em uma família onde todos eram ouvintes. Eu sou a única surda na família. Mas eu sou muito grata aos meus pais, ouvintes, por aceitarem, por se dedicarem, se doarem ao incentivo da primeira língua ser a Libras. Esse incentivo, o ensino de sinais, o estudo de sinais, o acompanhamento e junto com o português oral eu tive. Naquela época era comunicação total, né? Hoje já mudou, a filosofia educacional, a proposta é bilíngue. Mas o que significa bilíngue, né? Hoje, a primeira língua ensinada é a Libras e a segunda língua é o português. Português escrito, a leitura. Hoje, na minha época, a comunicação total
era a filosofia vigente, que era a língua de sinais junto com a oralidade. Português sinalizado existia naquela época. Então, os meus pais, eles usavam, colocavam as mãos, né, as minhas mãos no pescoço deles para eu sentir a vibração. E para mim era como uma brincadeira. Aquilo era leve, era divertido. A minha mãe ia me ensinando as letras, os sons, a vibração. E quando eu entrei numa escola de surdos, que eu fui aprendendo os sinais, eu aprendi o sinal, aprendi a palavra e lembrava, né, da minha mãe. Né? Então, é importante que o surdo exercite a memorização destas palavras, destes sinais. E os surdos precisam de repetição. Foi isso que fez a minha base, né? Então, esta base, essa memória comunicacional de infância foi a minha base. Então, para o surdo, a constância é muito importante. A educação linguística é muito importante. Então, é importante ter uma rotina. Por exemplo, eu acordei. Bom dia! Hoje nós vamos tomar café com pão. Então, mostra o sinal do café, mostra o sinal do pão, escreva o sinal a palavra café, o pão, coloque o seu jeito. Tem uma rotina linguística com a família. A família precisa dessa rotina linguística. Eu comentei assim como com os ouvintes, né? Como nós fazemos com as nossas filhas ouvintes, né? Então, e aí a Janaína pontua que para o surdo a diferença é que você tem que trazer só os sinais, não adianta. Você tem que linkar os sinais com a imagem. Apontar, mostrar o desenho e trazer o sinal, ou uma figura, ou uma foto, ou uma roupa, mostre o visual, o cabelo, né? A imagem tem que vir junto, né? Uma coisa importante também sobre a comunicação é a expressão facial. Fazer só os sinais com uma cara gélida, como a Jana está fazendo, o surdo vai olhar, parece que a mãe está braba, a mãe está feliz, a mãe está com frio, a mãe está com calor. É pela expressão facial que você traz a emoção, a sensibilidade. Café? Nossa, o café está quente. Ui, o café está frio. Então, o surdo, ele percebe, ele tem a sensibilidade da percepção do mundo através do visual. O surdo precisa disso, faz parte, a expressão visual faz parte. E uma outra questão importante nessa comunicação dentro da escola, né, e na aquisição linguística, eu falo escola para surdos, né? Escolas inclusivas, algumas têm a disciplina de Libras, outras não, algumas têm acessibilidade em Libras, outras não, né? Mas pensando numa escola de surdos, que eu tenho certeza que há a disciplina de Libras obrigatória. Na minha época, a disciplina era LS, né? A linguagem de sinais, depois língua de sinais. Então, os classificadores, né? Esse é outro ponto que eu gostaria de trazer. Então, as crianças surdas, elas se expressam através de música, de dança, de arte também. Né? Eu sei que alguns não conhecem classificador, talvez alguns não conheçam, né, o que significa isso. Eu vou dar um ou dois exemplos. Como se fossem personagem, né? Personagem, tá. Então, a bruxa. Sinal é esse, bruxa. E a expressão facial. Ok? E o classificador?
Quais são as características dessa bruxa? Isso faz parte da comunicação com a criança. A criança se sente dentro da história, né? Como num filme. Nós nos sentimos dentro de um filme porque nós percebemos o filme pelo visual, além do linguístico, né? Então, nesse contexto familiar, né? Às vezes é difícil para os pais, porque a Libras é a segunda língua deles, né? Alguns conseguem praticar e adquirir, né? E poder contar histórias para essa criança surda com classificador e expressões faciais, né? Eu acho, eu comentei, né, que é um esforço, né? É um esforço, uma dedicação, é busca de informações. Não adianta esperar que vá mudar ou que fique diferente ou vou deixar o meu filho na frente da televisão. Essa televisão tem língua de sinais, né? Muitos programas hoje não tem. Com legenda, como é que chega a informação para essa criança surda dentro dessa casa? Né? Vídeos no YouTube. Vamos colocar vídeos com desenhos para a criança ficar sentada, parada, assistindo. São poucos desenhos que têm acessibilidade, infelizmente, né? Então, é importante esse papel dos pais na aquisição da linguagem para a contação de histórias. Leitura de livros, palavras, sinais, passar essa informação através da língua de sinais para o surdo. Tem muitas coisas que eu poderia comentar a respeito da minha família e da língua de sinais, né? Mas voltando, né, à questão do objeto, né, do visual para apreensão, para aquisição da linguagem. Por exemplo, a palavra amor, sinal de amor, né? É um sinal, amor é abstrato, né? É um tema complexo, né? Então você tem que fazer o quê? Apresentar um vídeo, algum desenho, alguma imagem, mostrar através do seu afeto, né? Então é a rotina, é trazer isso diariamente na vida da família, né? Então, no caso do amor, o amor é uma emoção, né? É abstrato. Então, a minha infância, a aquisição, o meu desenvolvimento na família, eu fiz aula de balé, eu fiz aula de jazz, nós duas juntas, né? Fizemos aula de jazz, de balé juntas. Eu fazia interpretação, né? Eu, Débora, das novelas para Janaína, sentava na frente da televisão e aí interpretava todos os dias a novela para a gente assistir juntas. Hoje tem legenda, mas naquela época não tinha, né? 40 anos atrás, né? Contei agora já, tá todo mundo 40 anos. A Jana contando, né, que estudei piano, fiz aula de piano, eu fiz aula, a Débora fez aula de violino, então fizemos anos de escola de música. Então, muitas coisas os meus pais me mostraram da cultura ouvinte. Eu não tive assim limitações de acesso à cultura ouvinte, né? Nem me senti obrigada a permanecer na cultura unicamente surda, né? Porque a sociedade, a verdade é que a sociedade majoritariamente é ouvinte, né? E nós somos surdos, nós temos sim a cultura surda, claro, mas nós precisamos pensar de forma integrada. Né? Temos uma identidade, temos que aceitar, assumir, ter autoestima, mas estamos numa sociedade majoritariamente ouvinte, né?